Tá bom, né? Bom. Tudo bom? Bom, Renato. Prazer, Rodrigo. Seu João. Tá bom. E aí? Como é que você mora aqui em Raposo? Não, moro no estado de Minas. Aqui é estado de Minas, né? Aqui já é estado de Minas? É, a pedra da divisa mora estacionada ali em cima. Ah, mas vocês vêm lá de Minas aqui para a festa do Carro do Boi? Bom, daqui lá são 4 km, né? Perto. E há quanto tempo você está na festa? Ah, eu acompanho a festa, tem mais de 20 anos. E o que você faz na festa? Sempre a gente leva o carro de boi. Sempre o papai tinha boi, né? Levava, né? Mas agora eu tenho que acompanhar um filho meu. Mas o meu irmão continua levando. É de família? É de família. E qual a importância para a família de vocês participar Assim, dessa festa? Porque o distrito é pequeno. Se o povo da comunidade perto não participar, vai acabar a festa. No meu modo de pensar toda a vida foi assim, né? E qual é o barato da festa? Bom, todo mundo acha o momento do troféu, né? Os primeiros, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. E a cavalada. Você já ganhou algum prêmio? Não. Leva somente para participar, né? Quem ganha mesmo o prêmio mesmo é o Zonel Cruz, né? E o que é o som da roda te diz? O som que a roda faz? Só canta, né? A alegria do carreiro, né? É ver o carro cantando, né? Eu era muito pequena, nem lembro muito bem, mas começou muito pequenininha, assim, era só da localidade, não vinha ninguém, mas tinha uma grandiosidade pelas pessoas que fundaram essa festa. O seu Dom Beda, hoje, né? O seu Wilson, que já faleceu, infelizmente, que eles são do Rio e vieram para cá, fundaram a igrejinha e fundaram essa festa com o objetivo de quê? Era a colheita. Quando ela surgiu, eu acho que ninguém imaginou que ia se tornar essa festa, né? Eu acho que foi uma necessidade na época de usar o carro de boi, não tinha um motivo de transformar isso numa festa. Porque esses dois turistas vindo para Raposo, vendo que a capela estava assim, precária, bem abandonada, eles tiveram uma ideia, conhecendo o meu avô e outros proprietários rurais também,
Ele tinha ido a Portugal recentemente e ele tinha visto algo parecido no interior de Portugal, essa procissão de carros de bois e tal. Então ele teve essa ideia de fazer aqui. As pessoas traziam o que ganhavam durante o ano e faziam essa festa e doavam para a igreja um pouquinho de que tinha, que eu me lembro de quando criança, né? Da colheita deles. Era arroz, feijão, não era nada em questão de dinheiro, não. Cada um doava um pouco. E essa doação era vendida. Aí sim, era que conseguia manter a igreja. E essas pessoas traziam em quê? Nos carros de boi, que era o único transporte que eles tinham. Então, por coincidência, ou talvez não, eles marcavam um determinado dia. Então chegavam todos juntos e eles sempre chamavam um padre para celebrar uma missa em ação de graças, dar bênção aos animais. E eles faziam aquela procissão para receber essa bênção. Depois tinha a missa e depois esses produtos que eles traziam eram leiloados na cidade. Eram feitos aqueles leilões e a renda foi revertida na obra da igreja. A gente acredita que tudo começou tão pequeno, você entendeu? E foi crescendo. Não foi crescendo à toa. As coisas só crescem quando há crença. Porque se você não crer naquilo, aquilo se perde com o tempo. Eu acredito assim. Se as pessoas não tivessem colocado fé nisso aí, ela tinha se perdido com o tempo. E como é que dá para explicar 30 mil pessoas aqui, 20 mil pessoas? Eu não sei, rapaz, eu mesmo fico impressionado com isso. Você não acredita, amanhã, quantas horas? Deve ser 10 horas, né? Amanhã essa hora você vai assim, gente, isso aqui não é o Raposo, não. Dá 300 ônibus aí, rapaz. É um troço de... Eu não sei o que ela tem, o que a festa tem. Sinceramente, que eu mesmo fico impressionado com ela. Porque para dar gente igual uma festa dessa, é só um grande show à noite. Que de dia eu nunca vi em lugar nenhum, não. Só em campo de futebol. O auge da festa é o desfile de carro de boi. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, olha, você conhece a festa de carro de boi de Raposo? Aí normalmente as pessoas perguntam assim, olha, mas como é? Eu falo assim, olha, não dá para explicar muito, dá para sentir. Para sentir tem que ir. Como é que é essa relação com o boi? Você dá nome pro boi, chama o boi de alguma coisa? Como é que é? Minha guia é camarão, camarote, a contraguia é Riacho e Resende, a torneira é Recife, Recreio, e a coiceira é Retiro e Reforço. Todo nome? Todo nome. Como é que você fala? E eles atendem, tem que falar mais alto um pouquinho, né? Sempre quando fala também, a gente leva o ferrão nele, né? Que ele... Fala ferro com o boi, senão o boi fica... Tipo que cada carreiro hoje é quase que um sistema, né? Aí eu sou apaixonado do carro de boi. Né? Termina uma festa, eu logo já começo... A gente sempre vem nos boi, né? Aí já começo a preparar para o outro ano. Ano vindouro. Mas, sei lá, eu estou meio cansado já, não sei se vou continuar. Né? E o carro de boi, né, ele é feito de esteira ou de bambu ou de taquara, né? São as 4 cangas, são 3 correntes, né? E o carro é composto de um par de rodas, que esse par de rodas é feito que leva um meião, que é a peça do meio, e 2 cambotas, que é as laterais, e a chapa é de ferro, né? Essa é de guia, né? A corrente é uma corrente que tem um galho, né? Essa aqui é contra-guia, que é a corrente direta. E essa aqui é a junta de boi de torno. E aquela lá é a junta de boi de coice. Coice ou cabeçalho, como queira chamar. E guia, contra-guia, torno e coice. Ali eles vão de soga, né? Aquele dali vai levar o ajojo, aquele de lá vai, e a guia já está com o ajojo. É o segurança. Quer que esses 8 aqui vai todo de ajojo. Aí vão os 8 juntos? Vai. E o senhor vai em cima do carro? Não, essa aí eu vou naquela pintadinha. Essa aí é dele. Cada um tem uma.
Aquela que vem lá, eu dava uma cerveja, 2 cervejas para trocar e não quis trocar comigo, para ele não pintar e naquela. Nossa, boiada dá trabalho, porque aparelhar é muito difícil. Às vezes você chega aqui, o boi está lá, você vai dar certo. A hora que chega os dois juntos, não dá certo. Porque às vezes um também é bom de coice, que tem que ser o boi mais sossegado, e o outro é bom de guia, que é o boi que puxa mais, né? E o que cada um tem que fazer? Não, o boi de cabeçalho, por exemplo, ele tem que manobrar o carro e segurar o carro. Já o boi de guia tem que ser um boi esperto, um boi que anda bem. Porque se ele não andar bem, o negócio embola tudo, né? Sempre tem que ser uma ajuda de boi mais esperto. A contra-guia também quase esperta, aí o touro e o coisa já pode ser mais sossegados. E o senhor prepara tudo, coordena? Eu e aqueles dois estão ali. Mas hoje eu estou sozinho porque eles aposentaram e foram para a rua. Deixa eu passar, meu. Eles estão vindo por aqui, eles vão atravessar o asfalto lá e vão pegar esse trecho aqui que vem pelo chão, que é mais fácil por causa do trânsito, e vão sair aqui e vai pegar para lá. Estão vindo de Patrocínio do Muriaé. E vão depois para? Vai para Raposo. Ah, tá ok. Entendeu? Aí a gente vai e tenta aqui até onde a gente conseguir de carro. E há quanto tempo você participa da festa dos carros do boi? Eu sou filho de Raposo, né? A gente está sempre ali no meio da galera ali. E é todo ano essa correria? Todo ano é essa luta aí. Pouco recurso, muito trabalho. Mas só que tem a boa vontade de que cada um ajuda um pouquinho aí. Rapidinho. A coisa anda, entendeu? Eu acho que estão chegando ali. O trajeto dele até chegar no posto. O carro quebrou o cocão ali, estou fazendo um ali, improvisando. Esse pessoal aí são da televisão, eles querem filmar e fazer a trajetória. O sacrifício que é, né, a dificuldade que tem, eles querem... Pela caminhada que a gente faz. Pela caminhada, né, para colaborar com a festa do carro do boi. Qual o nome do senhor? Ademar Francisco de Paulo. Carreiro por profissão ou por prazer? É um prazer, né? Não é só aqui que a gente faz. A gente pega tudo, né? Vocês estão vindo aonde? Patrocínio. Patrocínio? Quantos quilômetros de Raposo? Por aqui deve dar uns 15 quilômetros ou mais. Aqui, né? O que é ser carreiro? Carreiro é domar os boi, é mexer com a criação, arar a terra, gradear, puxar lenha, tora, tudo que parecer. Aí nós fazemos com os boi. Aí a gente fala carreiro porque fica só carreando. Mas aqui a profissão nossa não é carreiro, porque nós pegamos tudo. Né? Tem fazenda que tem só carreiro, então mexe com boi mesmo. O dia que não tem nada para fazer com boi, não faz nada. Mas aqui não, aqui nós mexe com boi, roça pasto, nós planta arroz, planta milho, feijão. Deu a época assim, nós vamos para a festa, volta amanhã, de noite. Segunda-feira os carreiros soltam o boi tudo pro pasto, passar e fica à toa, aí vem cachaça. Vai rodar. Bora. Aí, bora.
Tá mercado, mira aí. Tá mercado. Vem cá, turão, vem. Cuidado. Até agora, mira aí, ó. Água, turão. Tá bom, cuidado. Tá mercado, mira aí. Cada um tem um nome, seu Lemar? Cada um tem um nome. Pretinho de tudo ali é mercado. De caça com bar de branco, miraí. Cavalo, capuna, gaturamo, outro bordado. Bordado! A miraí! Bordado! A miraí, vai gaturamo! A mercado! A mercado! Esse espeto aí é pra quê? Pra alertar ele. Ele tá dormindo e acorda. Mas quem que tá dormindo? Tá debaixo, tá... Não, o boi às vezes tá dormindo e ele acorda. Tá preguiçoso, é isso? É. O boi dorme no meio da viagem? Ah, ele dorme. Dessa aí vai dormir. A miraí, mercado! Tá turama! Tá bordado! O que é a festa do carro do boi pro senhor? Ah, estimula muita coisa, é alegria pra nós, né? Alegria de participar todo ano. Esse trabalho que a gente tem que sair daqui, pra lá, dormir lá, voltar amanhã de noite. É pra ajudar a festa, nós não liga não. Igual assim mesmo. O importante é a festa e a alegria. Né? Aí, ó. Pega a turama! Tá bordado! Até mercado! Caga a turama! Até fora, mercado! Bata miraí, a mercado! Bata miraí, a mercado! A mercado! Bata miraí! A mercado! Vem cá, turama! Vem cá, turama! Ado! Vem cá, turama! Vem cá, turama! Vem miraí! Como é que tem um carro de boi que tem um monte de voz diferente? Como é que é isso? Esse aí é o modo de peso, né? O modo peso. Ele tão sozinho assim e canta só uma voz mesmo. Agora se ele tiver pesado de mercadoria, aí dobra. Esse aí mesmo canta 3 vozes. E como é que são as vozes? Fino, grosso e meio. Entendeu? O que tá acontecendo? A voz tava mudando. Ele tava mudando a voz. O carro tava mudando a voz. O que ela muda de Peso. peso? É. Bora. Vem tudo. A mercado. A mercado vai. Bota a mira aí. Pega tudo. Isso! A mercado! Bota a miraia pra fora, mercado! Fora, mercado! Direita! Claro! A miraia, só tem que tomar uma botada! Eu acho assim que... Eu não sei se eu acho que é um canto ou se é um lamento, sabe? Eu não sei bem o que é, porque é um canto meio triste. Eu não sei se vocês conhecem. Né? É um canto meio triste. E quando eu olho assim para um carro de boi, a postura que os bois puxam um carro, parece que eles se referenciam, sabe? Pelo menos nesta procissão, eles vão meio assim, às vezes de cabeça baixa, com aquele canto assim. Eu não sei se é um lamento por toda a dificuldade de uma roça, eu não sei. O canto do carro eu acho meio triste.
Eu temo, não acho, que essa festa deixe de existir um dia. Porque hoje em dia ninguém mais, quem trabalha com carro de boi, né? Então eu acho assim que se os raposenses quiserem manter essa tradição de festa, daqui a pouco cada um vai ter que ter numa garagem um carro e um carro de boi. Porque na roça em si ninguém mais usa um carro de boi para trabalhar, né? Pela tecnologia, facilidade e tal. Eu julgo assim porque a gente também tem roça. Nós temos um carro de boi puramente de enfeite para vir aqui na festa, mas perdeu o seu sentido. Então eu temo que um dia essa festa deixe de existir por esse motivo. Tá bonito, hein? É, aqui sou eu, minha mãe, meu pai. Eu tenho uma. Sou botafoguense, estou chateado porque o Luiz, a bandeirinha com meus gols do Botafogo lá. Aqui está os troféus. Esse carrinho eu ganhei nessa festa de São Francisco. E há quantos anos o senhor participa da festa? 45 anos. Vai ser agora, né? 45. Ali os primeiros troféus eram santas, né? Da festa religiosa, né? Eu tinha 5, quebrou uma, a outra esposa me deixou trazer, tem 3 ali embaixo. Aqui os anos 70, aqui 80, aqui 90, aqui 2000. Aí desce aqui. Eu vou completar ali para colocar os 2 do ano passado. São as varas de carreiro. O senhor guarda de cada ano também, senhor? Hein? Ah, tem vara aqui de mais de 40 anos. Tem ferrão de estimação aqui lá de São Francisco. Ali são as correntes, que as trelas, quando a gente começa a amassar, né? Põe a trela primeiro. Se anda por passo com a trela, depois tira a trela e aqui dentro fica as cangas. Eles têm 40, que eles têm. Acho que vou bater o recorde do Brasil. Tem 15, 111 total. Né? Aí, ué. Esse aqui é o carreiro Jorge Neto. Dizia o pai dele, também era carreiro. Foi muitos anos de Raposo. E lá o Edson, criado aqui na fazenda. Aqui o Paulinho, também criado aqui na fazenda. Aqui são, quer dizer que somos nós 4 carreiros. Nós 4. Quer dizer que agora está faltando os candeeiros.
todo mundo vai estar na festa domingo. Tá, todo mundo. Volta com 50 no bolso cada um, né, Jorge? E um bom almoço, né? É. Bom almoço, refrigerante. Né? E o que vocês acham da festa? Muito boa. Acho boa festa. Fico mais doido para ir do que eu. Ele é que me anima. Mas gosta mesmo. É. O que vocês estão fazendo agora, seu Nelinho? Agora vamos pegar o carro de boi. É a coiceira. Olha lá. São educados, como é que eles vão afastando para pegar a canga. O carro tem que cantar, né? Nós preparamos, por exemplo, o carro aqui para cantar vazio, né? Chega lá, se encher de gente, já atrapalha a voz do carro. Ele já começa a chiar e querer queimar. Porque o eixo ele troca, trabalha pouco, né? Ele troca quase que de 10, tem eixo de 20 anos. E o que é a voz do carro? O que é a voz do carro? Eles cantam diferente, tem uns que trocam de voz, né? Nem sei como é que é a voz, sei que eles cantam muito bonito. E é tudo isso que o senhor ganhou aqui em Raposa? Todos eles. Teve ano de eu levar 7 ou 5 troféus. O senhor deve causar ciúme em todo mundo, então, né? Ah, só o senhor ganha? Ah, já falam lá, né? Mas não trabalha, não, né? Fazer o quê, né? Isso dá muito trabalho. Ah, mas é muito orgulho aí, tanto troféu. Ali tem um quadro muito importante, que é cidadão itapirunense que, né, recebeu esse título através do carro de boi. No salão paroquial da igreja lá de Raposo. Então a gente vê domingo lá na festa. Se Deus quiser. Guarda a atividade local, apoio Prefeitura da gente de Itaperuna, produção Dimensão, fazendo a sua festa. Nós queremos agradecer aí em nome de toda a comissão organizadora, à Prefeitura Municipal de Itaperuna, ao prefeito Jair Bittencourt, ao vereador Batista, ao secretário de Esporte Gilson, ao secretário de Transporte Gilmar, secretário de Obras Jailton, a Polícia Militar. O nosso muito obrigado a toda a rede hoteleira de Raposo, a Eletrocenter, Viação Santa Lúcia. O nosso abraço ao senhor Wilson Schecker, a todo o comércio e representações São Caetano, todo o pessoal da Drogaria Boa Saúde, Betinho Confecções, Restaurante Cascudão, aos patrocinadores dos carros, carreiros, canjeiros, ornamentadores, proprietários rurais, enfim, todos que direto ou indiretamente contribuíram para a realização deste evento, a 45ª Festas dos Carros de Bois de Raposo. Mais uma vez o nosso bom dia a você, sejam todos bem-vindos a Raposo. O objetivo dessa festa é incentivar a agricultura, porque no Brasil, que nós começamos o Brasil colonial, ele tinha muita agricultura, mão de obra, e como Itaperuna é uma região muito quente,
a escravidão acabando, a escravidão, a raça negra procurou locais como Itapiruna, Raposo, e aqui temos 80 carros de boi, quer dizer, a raça negra, o pobre perdendo a escravidão, ficou desempregado. Vem a miséria, esse cara aqui está radicado, que é em Friburgo, Madalena é um clima frio, o terceiro clima do Brasil. Entendeu? Lá não tem raça negra, lá só tem suíço, português, espanhol, libanês. Isso aqui é um resgate de um Brasil colonial, daquele tempo antigo, tempo da escravidão, da agrícola, tá certo? Da qual hoje o Brasil está perdendo a agricultura, porque criou-se no Brasil um país de muitas leis, ouviu? Leis. Eu sou da época da Revolução em 64, fui preso na Revolução, que eu era socialista. Hoje não, hoje sou capitalista, porque o povo brasileiro, o pobre, vende voto. Então nós temos agora na eleição do ano que vem uma nova política em 2008. E tá certo, a eleição ela será comprada a dinheiro. O que vocês fazem é o papel da imprensa televisiva. Nós temos escrita e radiofônica, mas sem imprensa não tem nada. Tá certo? Muito prazer. É só você colocar a pecinha aqui, ó. Nesse parafuso, ó. Ali, ó. E a perna. Coloca na primeira molinha o fio, na segunda, coloca lá debaixo do pezinho na máquina. O pezinho da máquina. E vai acionar o motor da sua máquina lá agora. Agora me dá um fio. Não, é pra colocar o fio de libra. Não tem erro. A máquina pode ser pedal, pode ser motor. Máquina antiga. Bora. Aqui é a primeira festa que eu estou a 3.000 quilômetros, eu vim de Recife. Eu faço turismo aí pelas festas e pela primeira festa é muito falado essa festa, né? Como é que é vir de tão longe para ver aqui, como é que é isso? Aventura de trabalho e experiência de cultura, né? Tem que estar pelo mundo e apreciar o que é bom, né? Lá de Recife, você ouviu falar dessa festa? Lá de festa, lá? Pô, geral, cara, no mundo geral essa fala é 45 festas já, né? Muito falado dessa festa. A televisão aí, levanta, pula na papa ainda. Pra lá e pra cá, cheira 50. Passeio, levanta. Levanta, desce que eu desço, 50. Perdeu também. Hoje veio outro. Achou, ganhou. Olha aqui, ó. Presta bem atenção, porque eu não sou Roberto Carlos, não sou Caetano Veloso, mas sou rápido e sou ligeiro. É Ronaldinho no pé e eu no dedo. Eu tiro a bola, boto a bola, deixo a bola, mato a bola. Pra lá e pra cá. Nessa não tem, nessa não está. Quem brinca sempre achar a bolinha. Como é que tá a expectativa da festa? Muita gente, né? Vai ficar bom. Todo ano fica bom, né? Vai ser uma festa divina. Deus ilumina esse pedacinho de chão aqui. E a gente consegue, com os nossos próprios recursos, fazer uma boa festa. Mês de maio, para nós católicos, é dedicado ao mês de o mês de Maria, é dedicado a Maria. Então, sempre os temas são voltados para algo relacionado a Maria, Mãe de Deus, né? A Nossa Senhora. Então, esse ano, quer dizer, Maria é uma só, com várias denominações, de acordo com a aparição. Esse ano nós vamos falar sobre as padroeiras da América do Sul, né? Porque cada país tem a sua padroeira. Então nós vamos falar de todos os países da América do Sul com a sua padroeira, contando um pouquinho a história. E aquele detalhe, que nem sempre é possível contar tudo, né?
É uma festa religiosa, nossos boi levam a bênção, né, do padre. E lá encontro de amigos, né? Vem gente de Palma, Cisneiro, Capiruna, Tombos, São Francisco Glória, né? E para quem gosta de boi, essa festa é muito importante. Lá a gente revê os amigos, né? É muito bom, gosto demais. Lá depois do desfile, nós encostamos o carro perto do colégio, né? Lá tem um almoço, lá é um bate-papo, tem um sorteio da televisão, um ferro elétrico, sempre tem umas coisas lá para bicicleta, já sempre para cá, a televisão já veio para o nosso lado. Porque aqui de Minas participa mais ou menos assim de 12, 13 a 15 carros de boi, que vai de Minas que vira para lá, Estado do Rio. Na hora da festa, tudo dá Na hora da festa, tem um carreiro lá na frente, o candeeiro aqui, o carreiro aqui, o candeeiro lá, e sempre do lado vai dois ajudando, né? Porque o pessoal, o turista, por exemplo, não tem medo, né? Ele não acha que, né, meio passa assim, tem coisa assim, vai acertar ele, mas com perca, dá um coice, né? Mas, graças a Deus, não tem dado certo. E a festa, eu não sei, ela também é muito atrativa para Raposo, né? Você vê que deve dar ali de 70, 80 só ônibus, né? Turista, né? Eu sempre quando comentei lá, eu elogiei os turistas, porque sem eles ninguém ia fazer a festa, né? Eles é que movimentam a festa. Na hora da festa, é que eu tô ali no palanque, eu olho, eu fico me perguntando assim, eu falo assim, gente, por quê? O que essas pessoas veem? Será que eu acho bonito, que é porque eu vivo isso, eu sinto? Porque você vê uma coisa que você faz, é muito diferente do que você vê, o que você admira, mas é como olhar para um filho, né? Você olha aquilo de maneira diferente. E eu às vezes me questiono, eu falo assim, o que motiva essas pessoas a virem? Mas eu tenho uma resposta, eu acho que chama-se fé. Carro de número 44, Fazenda São Bento, propriedade Verônica Barroto Cruz. Vem como carreiro ali, nosso amigo, sempre presente em Raposo, Neguinho Cruz, candeeiro, Fazenda São Bento, é o Robson. Quarto lugar, né? Carro de número 44. O Renato está aqui dirigindo a turma. Ele está lá passando as mãos do Nelinho Cruz, o troféu de quarto lugar, carro de número 44 da Fazenda São Bento. Nelinho vai estar recebendo aqui do Renato, o diretor, esse documentário, né? Pessoal do cinema. Parabéns, a gente se encontrou de novo. Nosso obrigado mais uma vez. Em nome da comunidade, ao Nelinho Cruz, pela participação na 45ª festa do Carros de Boi. Renato, obrigado também, viu? Carro de boi vai levando com a toada uma nota só. Pela estrada de terra, no atoleiro ou na invernada, vem trazendo histórias, também o pó da estrada. Bem lento vai cumprindo o seu caminho,
faz tempo. Vai, carreiro vem, transportando em cada carga teu sustento e a fé. Boi de coice é boi de força, e o cabeçalho a confiança. Nasce o som rangindo, chumaço a cantadeira. Gado e gente, companheiros da jornada, desde o tempo em que o Brasil era semente. Vou cantando com a viola, escrevendo na história a magia do seu canto, que nasceu lá no sertão